Alô, boa noite, irmãos. Estamos começando mais uma palavra pastoral. Hoje é dia 28 de setembro. Você tem uma Bíblia? Eu espero que você tenha. Eu quero ler com você alguns trechos da passagem de ontem, junto com os tópicos do sermão, da mensagem de ontem, né? Em 1 Timóteo, capítulo 5. Só que antes de fazer isso, como nos outros dias, nós vamos orar para começar. Eu não vou orar para encerrar, porque nós vamos fazer uma reunião de oração saindo daqui. Já vi que o Walter está aí. Walter, já prepara para nós o link, para nós nos reunirmos em oração, como temos feito. Tem sido um tempo precioso. Se por alguma razão você ainda não pôde participar, priorize esse tempo. É um tempo precioso. Nós oramos. A oração não é a atividade mais divertida, mas é essencial. Então, que o nosso coração esteja pautando para inclusão, participação de eventos referentes àquilo que é importante para a vida da nossa igreja. Nós temos ressaltado que oração é uma delas. E Deus é a vontade de Deus que a nossa igreja cresça em oração, tá bom? Boa noite, Andréia do Boss. Boa noite, Sol. Graça e paz. A Sol sempre nos saudando, já colocou aí o emoji do solzinho também. Essa é a Sol, com a sua alegria, com o seu jeito peculiar de ser. Nós amamos você, Sol. E boa noite, Fernando, também. Não sei se o Fernando está aí perto. Manda um abraço para Fernando, Suzana. E, enfim, cá estamos de novo. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Bom, nós estamos vendo na nossa série em 1 Timóteo... Bom, antes disso, vamos orar, né? Eu estava aqui saudando os irmãos, e aí simplesmente a gente ficou de orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, guarde este tempo agora, e que o tempo em que nós vamos refletir na Tua Palavra, nos ajude, ó Deus, a ter esses princípios, a ter, ó Deus, as implicações do Evangelho gravados em nosso coração. Vivemos de tal maneira que demonstre a transformação que se operou em nós. Guarde, ó Deus, nossa noite. Grato a Deus pela vida dos irmãos, grato a Deus pela vida e a história da nossa igreja, e homens que o Senhor tem separado ao longo do tempo para ministrar a palavra de Deus. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 em diante. Nós fizemos o ponto ontem na mensagem, justamente aplicando e levantando que a relevância da figura pastoral na igreja tem a ver com o ministério que eles desempenham. É importante a gente reconhecer isso, de que tudo que é feito, obviamente, por causa de pastores e assim por diante, tem a ver com a função que eles desempenham no nosso meio. Nós fizemos esse ponto justamente levantando 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, por causa do trabalho que eles operam no nosso meio. Isso é muito importante a gente reconhecer, tá bom? E aí, logo no início, a instrução de Paulo para Timóteo tem a ver, obviamente, com a figura dos pastores e mostrando o apreço pela palavra de Deus, honrando pastores. E nós vamos qualificar essa honra aos pastores de duas maneiras distintas, tá bom? A primeira delas tem a ver com respeito. Ele diz, né, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Então, ele coloca aqui dignos de considerados merecedores de dobrados honorários, uma expressão que ele repete no capítulo 6, versículo 1, aplicado a servos para os seus senhores. Então, o que servos vão dar para os seus senhores não é sustento financeiro, mas é respeito. Não é? Então, há um aspecto em que os pastores são dignos de respeito, não pelas figuras que eles são, mas pelas funções e a posição que eles ocupam na igreja, posição de serviço e ministério da palavra. Tá bom? Então, esse é um aspecto pelo qual os pastores, os presbíteros, são merecedores de dobrados honorários. Assim como, né, existe o aspecto de sustento financeiro. E a base está justamente no versículo 18, quando o apóstolo Paulo, ele baseia esse merecedores de dobrados honorários, fazendo referência, inclusive, a duas passagens em particular da palavra de Deus, né? Uma delas em Lucas, outra no Deuteronômio. Ele cita a de Deuteronômio também, 1 Coríntios, capítulo 9, e a referência, obviamente, é financeira, é de sustento material. Talvez seja melhor a gente até usar a expressão material, né?
Então, existe uma maneira de honrar pastores por causa do trabalho que eles desempenham no nosso meio, o ministério da palavra, que tem a ver com o respeito e que tem a ver com o sustento material, tá bom? Aí o segundo ponto é, nós mostramos apreço pela palavra protegendo pastores. Então, a natureza do ministério pastoral, do ministério da palavra, vai trazer e suscitar acusações, meus irmãos. Basta alguém falar a verdade, nós estamos caminhando para dias muito confusos, onde a verdade deixou de ser crida, onde a verdade deixou de ser defendida, e quando pessoas abrem a palavra de Deus e dizem, assim diz o Senhor, e diz que algo está errado, que algo é falso, ela vai ser alvo de acusações. Então, nós protegemos pastores mostrando o nosso apreço pelo ministério da palavra. Então, ele diz, não aceites denúncia contra presbítero, porque pastores vão ser acusados. Então, é importante você estar antenado, porque não é simplesmente defender um indivíduo ou dar a ele a carta branca para que ele abuse do seu poder espiritual ou autoridade espiritual. Não é isso. É por causa do trabalho que eles desempenham no nosso meio. Esse trabalho precisa ser defendido e é o ministério da palavra. Tanto é não dar uma carta branca, porque ele continua dizendo as condições que nós aceitamos uma denúncia. Até ontem a gente não explorou muito essa parte, mas no versículo 19 ele disse não exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso é um eco, inclusive, das instruções que Moisés passa para o povo de Israel de como deveria ser filtrada essas denúncias contra qualquer pessoa. Estabelece-se a verdade, obviamente, neste grupo maior de testemunhas. Quando é uma pessoa simplesmente brava com um dos pastores, brava porque a verdade foi dita de um jeito que talvez ela não tenha gostado, e ela simplesmente vai fazer uma... Calma aí, nós não vamos levar isso adiante sem um cuidado, sem um olhar cuidadoso. E esse cuidadoso, ele vai ser aplicado justamente quando você tem 2 ou 3 testemunhas. Aí não se trata mais de um fato isolado, de alguém desgostoso com o pastor ou o ministério da palavra. Se trata de algo que pode ser, sim, aplicado à questão do pastor. Neste caso, sim, nós vamos para o terceiro ponto, que é nós mostramos o apreço pela palavra, repreendendo pastores. Há um espaço para a repreensão dos pastores. Assim como a defesa dos pastores por causa do ministério público, a repreensão pública por causa da natureza pública do ministério da palavra. Então, isso deve gerar temor no coração de pastores, isso deve gerar temor no coração da congregação, e quando essa repreensão é feita, olha o versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Né? Então, nós protegemos pastores por causa da natureza pública do ministério e repreendemos publicamente pela mesma razão. A repreensão pública de pastores, então, é o testemunho da verdade. Isso é importante, né? Quando pessoas verem, lógico, a gente não quer que isso nunca aconteça, a gente quer que nunca isso aconteça, mas se pastores são repreendidos publicamente, são testemunho da verdade. De que não tem ninguém, obviamente, impune, existe a proteção aos pastores por causa do ministério da palavra, mas todos nós estamos atentos à verdade. Então, é importante isso. Né? E mostramos o apreço pela palavra escolhendo pastores. No versículo 21, justamente, ele nos chama a não fazer isso com realidade, de que o que está em jogo, obviamente, é a verdade, é assim que devemos caminhar. E aí, versículo 21, não fazendo isso com parcialidade. Versículo 22 em diante, nós mostramos apreço pela palavra, escolhendo pastores. Infelizmente, ainda nesse lado do sol, nós vamos errar, ou não escolhendo pessoas que estariam qualificadas, ou escolhendo pessoas que não estão qualificadas, mas que Deus nos livre de fazer isso com frequência, de que o que nós queremos é acertar cada vez mais e ser muito criteriosos enquanto nós estamos escolhendo pastores, tá bom? Então, é preciso tempo, cuidado e diligência para nos certificar que alguém é qualificado. Isso demora tempo, né? Às vezes, numa primeira passada, nós não identificamos, procuramos e continuamos a conviver com pessoas, e assim isso vai ficando cada vez mais claro, isso é importante. Por quê? Porque os pecados de algumas pessoas são ocultos, elas só aparecem depois, tá bom? Isso às vezes nem tem a ver com pecado, tem a ver simplesmente com o não reconhecimento do Ministério de Ensino de alguém, assim por diante.
tá bom? Capítulo 6, versículos 1 e 2, nós mostramos apreço pela palavra, trabalhando certo. Cristãos devem honrar seus empregadores, né? A razão da ordem de Paulo não está no trabalho em si, mas em proteger a honra de Deus, não é? Você que é empregado sabe que o dia que você se posiciona como um cristão, crente em Cristo, os olhos crescem na sua direção e aí você tem um trabalho aí para ser feito, não é? Então, aí nós encerramos, obviamente, abrimos e encerramos. O evangelho deve ser visível em todos os relacionamentos dentro da comunidade e a igreja demonstra seu apreço pelo ministério da palavra e pela glória de Deus, honrando, protegendo, repreendendo e escolhendo pastores, tá bom? Irmãos, o evangelho governa os nossos relacionamentos, dá sentido a eles, e é isso que nós temos trabalhado aí com a igreja, em particular em 1 Timóteo. Perguntas para o grupo essa semana. Quais são os traços de um relacionamento maduro da igreja com os pastores e por quê? Quais são os traços de um relacionamento maduro da igreja com os pastores e por quê? Né? Então, é pôr você para conversar, pôr você para tratar, quando que nós vemos um relacionamento maduro da igreja com os pastores. Inclusive, nós abrimos a mensagem ontem, reconhecendo de que isso é um relacionamento confuso no mundo e dentro das igrejas. Como que você participa, segunda pergunta, do cuidado dos pastores da nossa igreja? E como você pode crescer nesse cuidado? Não é? Então, de que maneira que a mensagem de ontem, a passagem de ontem, da atenção nossa no culto, né, estimulou você a pensar a sua participação no cuidado dos pastores? Né? Qual a nossa... E aí tem, na pergunta 3, sobre a proteção dos pastores, tem 3 subperguntas. Quais são os riscos de não protegermos nossos pastores? De acatarmos toda e qualquer acusação, feita muitas vezes de forma leviana? Qual o risco disso? Já adianto para você que, em parte, tem a ver com descrédito do ministério da palavra de Deus. Que tipo de atitude pode caracterizar a falta de cuidado e proteção? Fofocas, murmurações, resistência à personalidade. Como devemos nos portar quando vemos, ouvimos ou até mesmo agimos dessa forma? Como reagir a acusações feitas aos pastores? Quarta pergunta. Qual a nossa responsabilidade para com as próximas gerações? Só um parênteses, se você tiver pergunta, vá pensando, já vai colocando, eu estou vendo aqui os comentários, e a gente já pode tratar as perguntas aqui agora também, tá bom? Dúvidas sobre a mensagem de ontem. Como podemos nos certificar de que estamos fazendo o possível para escolher pastores fiéis e íntegros? Você ora por isso? Como você deve orar por isso? E a quinta pergunta, referente já à última parte do sermão, da mensagem, capítulo 6, versículos 1 e 2. Para quem fazemos é mais importante do que o que fazemos. Qual a importância de trabalharmos corretamente? O que é trabalhar corretamente no seu contexto? Tá bom? E aí uma sessão que nós temos aí para uma conversa orientada para o seu filho. Se você quiser, inclusive, usar isso no seu grupo, obviamente, fique à vontade. Para quem fazemos é mais importante do que o que fazemos. Então, leia Colossenses 3, 22 e 24, uma passagem que tem os princípios que nós abordamos ontem em 1 Timóteo. E aí, 4 perguntinhas. Quem você está honrando quando honra os seus pais? Importante seu filho entender que quando ele honra o seu pai, ele não está honrando apenas a figura paterna terrena ou a sua mãe, figura materna terrena. Ele está honrando a Deus. Né? Quem você está honrando quando honra seus professores? Muito importante. Nós estamos passando aí por uma epidemia de soberba, quebra de autoridade, né? A gente peitando autoridades dentro da escola, e a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não quer minar esse tipo de autoridade, entendendo que foi o Senhor quem colocou, né? Isso é um desserviço ao Evangelho. Isso significa que você não pode fazer perguntas, que você não pode esclarecer dúvidas? Claro que não. Mas a forma como nós fazemos diz muito sobre o nosso coração e se estamos honrando ou não as autoridades. Qual a importância de entender que tudo que fazemos é para o Senhor? Né? Então, converse isso aí com o seu filho, ou até mesmo se você quiser usar essa parte para o seu grupo, por favor. Né? E como isso muda a forma que você tem feito alguma coisa atualmente. Bom? E aí tem no guia do agrupe, meus irmãos, uma sessão de avisos. Nós vamos colocar, quando for necessário, uma sessão de avisos para você reforçar para o pessoal no agrupe e ser um veículo, inclusive, de disseminação aí das nossas informações. Então, o primeiro delas, no próximo dia 4 de outubro, nós vamos ter ceia. Vamos fazer como fizemos da outra vez, no mês de setembro.
Na parte da manhã vai ser às 10 horas. EBD, meus irmãos, vai ser online, também às 10 horas. Então, você que não está inscrito para o culto da manhã, vai ter uma EBD às 10 da manhã. Nós vamos repassar os princípios aí de diaconia e nos preparando para a eleição dos diáconos. Então, se você tem pergunta, por alguma razão não conseguiu ainda ouvir a EBD, ou ouviu e está com dúvida, traga sua dúvida se você não estiver no culto da manhã, que ao vivo nós vamos responder. Eu vou usar aqui mais ou menos a plataforma do StreamYard, vendo aí os comentários dos irmãos, e aí tentar servir os irmãos da melhor maneira. Então, é assim que nós vamos operar, tá bom? E à noite, às 18h30, normal, com ceia. Então, orem pelo processo de escolha de novos diáconos. Estamos vivendo isso como igreja. Não deixe de orar. E agradeça a Deus no Agrupe pelo aniversário da igreja. E vamos pedir para que Deus continue a nos abençoar, crescendo em fidelidade. Tá bom? Então, esse aí foi o resumão do sermão, da mensagem de ontem. Não sei se tem alguma consideração nova que você quer colocar aqui, uma pergunta que você queira fazer para a nossa discussão, para a nossa edificação. Você pode colocar, eu projeto aqui, eu menciono aqui, e aí a gente pode discutir, assim, crescer na aplicação da mensagem de ontem. Há alguma pergunta, alguma coisa que você queira colocar? Só postar, e aí eu dou um tempinho para você pensar. Se não houver, a gente vai encerrar por aqui. Eu não sei, Walter, se o link já está pronto. Aí a gente já pode disponibilizar o link nos grupos aí, deixa eu dar uma olhada aqui, e eu já coloco nos grupos oficiais também, tá? Para nós termos nosso tempo de oração, tá bom? Tem sido um tempo precioso, obrigado em especial, irmão Walter, que tem assumido aí a liderança desse importante ministério, informalmente ainda, né, Walter? E assim nós vamos caminhando, tá bom? Assim que você postar o link lá, eu já divulgo nos grupos e a gente já pula para o nosso grupo de oração. Já estou vendo aqui. Beleza. Irmãos, até daqui a pouco, vamos orar. Está lá no grupo os oficiais da igreja. Nós vamos entrar lá e ter o nosso tempinho de oração. Orar em particular pela mensagem de ontem, a aplicação dela, um tema sensível, né? Que não traga confusão no coração das pessoas. Longe de nós advogarmos nada em causa própria, o que nós estamos fazendo é promovendo o ministério da palavra de Deus. E aí nós vamos caminhando nesse sentido, tá bom? E que Deus abençoe você. Uma boa semana, aproveite as devocionais, aproveite a palavra pastoral. Estamos aí reestruturando a prática disso no nosso meio. O objetivo sempre é abençoar os irmãos, ministrar a palavra de Deus para você. E vamos que vamos. Deus abençoe. Até mais. Vou jogar aqui a nossa vinhetinha e estamos encerrando.